Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo de número 119. De fato, hoje nós vamos concluir, mais uma sessão aqui do Salmo 119, o verso número 72, Nós vamos ler, claro, toda a perícope, mas iremos nos deter no versículo de número 72. Diz-nos assim a palavra do Senhor, Salmo 119, acompanhe comigo a leitura, a partir do verso 65 até o versículo de número 72. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Amém. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui. Ó Senhor da glória, nos ajuda, nos apercebermos da majestade do Senhor, em Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito, conforme revelado na Tua palavra. Não nos deixe sozinhos, sem Ti nada podemos fazer, mas que Tu tomes, Senhor, para Ti, nossa mente, nosso coração. De fato, a Tua palavra possa alcançar o nosso âmago e nos conduzir cada vez mais à percepção da magnitude do Senhor. Perdoa os nossos pecados que cometemos, ó Deus, pela bondade do Senhor. O Senhor nos deu graça para chegarmos até aqui e juntos, ó Deus, Te prestarmos o culto nesse dia tão solene, nesse dia em que nós vemos a bondade do Senhor expressa na vida dos santos. Ó Deus, guarda a Tua igreja, que o maligno não alcance nenhuma vantagem sobre nós, mas possamos caminhar na graça e no poder do Teu Espírito. Fortalece nossas famílias que compõem essa família, que é a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Sê conosco, Pai, nos ajuda nessa manhã, ilumina os olhos do nosso coração para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. É a nossa oração em Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, após considerar como Deus usou as aflições para a sua maturidade e amor pela lei de Deus, o salmista conclui essa sessão magnificando o valor sublime e superior da palavra de Deus. Então, lembra que no domingo passado nós consideramos o sofrimento. No versículo 71 ele diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Então o salmista observou como Deus soberanamente usa as aflições numa pedagogia santa para maturação da fé do fiel. Na sequência, então, nós vemos aqui, temos o privilégio de concluir mais uma sessão de 8 versículos. Ele fecha destacando a sublimidade da palavra de Deus, e de fato, seu valor superior a todas as coisas. Ele, assim, nos adverte quanto ao perigo, do amor ao dinheiro, ressaltando e trazendo aos nossos olhos, mais ainda, a compreensão da origem divina das Sagradas Escrituras. Perceba que ele diz isso: para mim, mais vale a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Então ele aqui vai observar a palavra de Deus como tendo a primazia, acima de tudo em sua vida. E ele vai dizer que essa primazia ela tem pela sua origem divina. Ele diz que a Bíblia procede da boca de Deus. Veja, ele diz no versículo 72, procede da tua boca. E ele faz uma comparação da palavra de Deus com tudo que você possa achar grande, valioso e precioso nesse mundo. E ele, claro, destaca as Escrituras numa realidade superlativa. Vale mais, muito mais. Nada se compara às Sagradas Escrituras.
Então vamos aprender do salmista, né, ele concluindo aqui mais essa perícope aqui, destacando essas verdades que são realmente importantes para nós. Irmãos, os homens valorizam muitas coisas, nós sabemos disso, né? E de fato nós sabemos que os homens empenham suas vidas para obter muitas coisas. Porém, nós sabemos, indubitavelmente, que para o salmista a palavra estava acima de tudo isso. Ele afirma da seguinte forma: para mim, veja no versículo 72, isso é enfático, para mim mais vale a tua palavra. No Salmo de número 127, um pouco mais à frente, veja, nos Cânticos de Romagem, Salomão vai dizer isso. Salomão foi um homem riquíssimo, né? Deus deu a ele riqueza, sabedoria, enfim. Você quiser observar a relação de Salomão com as coisas criadas, enfim, desde o universo que o mundo criou, daquilo que o homem derivou na sua criatividade, você vai observar Salomão dizendo que já tinha experimentado de tudo. Sabia dos muitos prazeres, das muitas delícias, das muitas riquezas. E no final de tudo, de Eclesiastes, ele vai dizer: a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então ele diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Ou seja, nessa vida, como crentes, nós sabemos, não diferentemente dos ímpios, que nós estamos aqui para construir também, para obtermos, para termos sim posse e guardarmos essas posses. Isso está dentro do contexto da mordomia estabelecida no Éden, quando Deus colocou o homem no jardim para o cultivar e o guardar. Isso não é errado em si. Ou seja, quando o salmista fala que a palavra está acima de todas as coisas, ele quer destacar a sua primazia, mas de maneira nenhuma trazendo demérito para a criação ou para a criatividade humana que deriva da criação. O grande problema que nós observamos é que a Escritura vale mais, e os homens não conseguem perceber isso. Em toda a comparação, a palavra é superior, ela é sublime, ela é única. E a dificuldade que nós vemos aqui é como crentes nós conseguimos enxergar que o invisível tem mais valor do que o visível. Eu creio que essa é a grande dificuldade que nós temos como crentes. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,7 que nós andamos por fé e não pelo que vemos. E a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, a esperança de coisas que ainda não se concretizaram. Então a fé nos faz compreender, perceber o eterno e ver o valor do eterno, da glória que ainda há de ser revelada. Escrevendo à igreja de Colossos, o apóstolo Paulo diz no capítulo 3, os irmãos conhecem bem o texto, mas chamando a atenção dos crentes para olharem para o invisível, verem o que está acima. Ele diz, no versículo 2, pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Versículo 4, ele diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. É uma glória. A vida, poder da palavra, a beleza, do que tudo, as promessas assim nos manifestam e nos garantem. Então, o grande problema é esse, certo? Não é que nós não possamos valorizar instituições, atividades, papéis que o Senhor nos concede aqui, legítimos. Porém, tudo isso só pode ser vivido legitimamente sob a palavra. Sob a palavra, nunca sobre a palavra. E nós sabemos que, embora afirmemos de lábios que a palavra de Deus está acima de tudo, na prática nós colocamos a palavra abaixo de muitas coisas. Porque nós temos essa dificuldade de enxergar o eterno e de compreender a magnitude das Escrituras, como o salmista está dizendo aqui. O que falta, então? Né? O que falta é uma experiência única com a Escritura. É isso. Veja a ênfase aqui, a primazia da palavra para ele está vinculada a uma questão pessoal. Entenda, não é que a Bíblia tem o seu valor derivado do valor que eu atribuo a ela. Ela é a palavra de Deus e ponto final. Ela é a Sagrada Escritura. Ela procede da boca de Deus. Mas ele diz, para mim. Ele destaca que ele compreendeu, ele percebeu isso. Ou seja, as Escrituras capturaram o seu coração, as Escrituras capturaram a sua alma.
Ele conseguiu perceber numa relação autêntica, numa experiência real, que as Escrituras são de fato mais valiosas do que qualquer outra coisa. Como nós vimos aqui o próprio Salomão, ele vai dizer isso, acima de tudo teme a Deus, acima de tudo guarde os seus mandamentos, porque tudo desse mundo, embora possa ser belo, tudo é fadado a passar, tudo é fadado a perecer, tudo é efêmero. Então ele diz, para mim mais vale a lei que procede da tua boca. A questão não é que você talvez diga assim, puxa, não consigo, ou seja, tantas coisas do mundo e eu não vejo essa realidade do peso da palavra, da Bíblia, do valor. É exatamente isso, é a questão de você ver, é a questão de você enxergar. Calvino, quando trata da natureza divina das Escrituras, e de fato é muito belo isso que Calvino diz, que ele fala, e de fato nós podemos observar muitas questões gloriosas nas Escrituras, confirmações arqueológicas, históricas, enfim, cosmológicas, seja o que for. É por essa razão que nunca a certeza da natureza divina da palavra vem primeiramente por esses argumentos. Quando nós cremos em Cristo, Ele se apresenta para nós na simplicidade do Evangelho, e algumas dessas coisas são apresentadas e até enriquecem, mas de fato não são as realidades que nutrem o coração. Calvino vai dizer que a suma de tudo é que a Escritura e o poder do Espírito Santo testificando no coração do crente é que fará com que ele entenda a sublimidade da palavra, a natureza divina da palavra. É o testemunho interno do Espírito Santo. Por isso que o salmista diz, para mim. Uma pessoa diz, mas a Bíblia é um livro que foi mudado, a Bíblia é isso, aqui, tem coisas mais preciosas. Isso é para você, para mim não. Para mim, mais vale a palavra que procede da boca de Deus. Para mim, mais vale a Escritura. Então, é importante que nós pensemos nisso. Analisemos nossas vidas, se de fato nós temos essa relação com a Escritura. Não é? Ou seja, não, para mim, a Bíblia não tem nada igual, nada superior. Isso não anula os prazeres ou os deleites dessa vida vividos de forma cristã. Nós podemos vivê-los. Mas nada se compara. E por mais que nós desfrutemos dos prazeres dessa vida, eles nunca satisfazem no nível em que a Escritura satisfaz. De fato, é uma satisfação insatisfatória. Pois somente a palavra tem o fundamento e a singularidade e os valores eternos. Qual o valor da palavra de Deus para você? Você pode se unir ao salmista aqui e dizer, para mim. Você pode falar de uma relação real, autêntica e transformadora com a palavra. Como diz o versículo 97, quanto amo a tua lei, ela é minha meditação em todo dia. Quando você compara seu empenho e dedicação às coisas dessa vida, ao tempo que você dedica às Escrituras, qual de fato é o valor que a palavra tem para a sua vida? Eu não estou dizendo, irmãos, que todos os crentes são chamados a serem estudiosos, teólogos. Se criou muito essa realidade hoje de que todo mundo tem que fazer curso de teologia. Não é isso. Mas todo crente tem que ler a sua Bíblia. Todo crente tem que ler a sua Bíblia em convicção de que o Espírito de Deus fala com ele através da Bíblia e ter esse momento como singular, precioso e determinante para a sua vida. Na relação com as Escrituras. Amar a palavra e dizer, para mim a Bíblia é o meu alimento. Se eu não leio a Bíblia, eu fico desnorteado. A Bíblia que me consola, a Bíblia que me fortalece, a palavra de Deus é que me dá a vida. É essa a questão. Não é uma questão de que todo mundo tem que ter expertise teológica. Não é isso. Por que ele dá esse valor à Escritura? Veja o versículo 72, ele vai dizer assim, para mim mais vale a palavra, a lei que procede da tua boca, ou seja, o valor intrínseco à palavra se encontra em sua origem, ou seja, ela procede da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 8, texto que é utilizado pelo mestre, ali na tentação, Mateus 4, Lucas 4, veja que está escrito em Deuteronômio capítulo 8. Veja como Moisés, o Senhor Deus usando Moisés, fala que tudo aquilo que acontecia no deserto era com o intuito de levar o povo a considerar a singularidade da Escritura e a entender que o homem precisa e é dependente do que procede da boca de Deus.
Deuteronômio 8 está escrito: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, veja, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para que saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Tudo que você passa na sua vida tem um propósito. Qual é? Lhe levar a considerar e a enxergar o valor das Sagradas Escrituras. Você já parou para pensar nisso? Tudo que acontece na sua vida, as lutas. Veja que o texto diz: o Senhor te levou no deserto, esses 40 anos. Às vezes você fica até dizendo assim: meu Deus, é tanta luta, é tanta aflição, é tanta humilhação, eu passo por tanta coisa. Que é isso, Senhor? É para você aprender a correr para a Bíblia. Interessante isso, né? Ele fez tudo isso contigo, Ele está fazendo tudo isso contigo, para que você seja liberto das ataduras, seja liberto dos liames desse mundo. E você possa dizer assim: meu Deus, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua palavra, eu preciso do que procede da Tua boca. É nesse contexto que Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 2, abre comigo. O apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 2, toda vez que eu vou citar esse texto, sempre eu trago à memória que nós temos, é muito comum as pessoas citarem esse texto para falar das realidades celestes que nós ainda não contemplamos. Tudo bem, a palavra fala também das realidades celestes. Mas veja que Paulo está falando aqui é do conhecimento, da sublimidade da Escritura. Paulo diz, 1 Coríntios 2, versículo 6, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. A sabedoria de Deus, Cristo Jesus, tanto que ele fala isso em 1 Coríntios 1,30. Cristo é a sabedoria de Deus para nós. Então toda essa verdade, essa beleza do Evangelho é um mistério, revelado sim a quem? Aqueles para os quais Deus preordenou para a sua glória, ou seja, para a sua glória e claro, para a glória dos santos. E ele diz, sabedoria é essa, versículo 8, que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, os homens não conseguem perceber a singularidade do conhecimento divino, por isso desprezam, mas os crentes percebem. Versículo 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou um coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o que é que Paulo está dizendo? Que a Escritura, que a sabedoria de Deus oculta em mistério, não é acessível por aquilo que o homem pode conceber. Não é a filosofia humana, não é algo que o homem consiga desdobrar intelectualmente. É revelação. E a revelação é que procede da boca de Deus. Ela é de natureza divina. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Timóteo, né, capítulo 3, verso 16, toda a Escritura é o quê? Inspirada, é soprada. É o hálito, procede de Deus. E Pedro diz, escrevendo na sua epístola, 2 Pedro 1, 20, 21, que nenhuma profecia da Escritura é produzida pela vontade humana. Por isso o mestre priorizou, Cristo sempre estava ali, que está escrito, né? O que é que diz a Escritura? O que é que diz, o que é que o Criador fez? Diante de Satanás, está escrito, está escrito. Tudo que o mestre falou, ele procurou pautar na Escritura, naquilo que procede da boca de Deus. Você consegue perceber isso, a natureza divina das Sagradas Escrituras? Ou seja, você consegue dizer assim, olha, a Bíblia é a palavra de Deus, para mim ela tem um valor único, eu tenho uma relação única com ela, Deus se revelou a mim pelo poder do seu Espírito, certo?
E eu creio nisso tudo porque ela é a própria palavra de Deus, ela procede de Deus. É o próprio Deus, sendo o verbo que se fez carne. Você entende que não estamos aqui tratando de fábulas, mas da palavra revelada? Você consegue compreender isso? Você consegue abrir a Bíblia com reverência ainda? Você consegue fazer isso? Entenda uma coisa que eu vou falar aqui para os irmãos. Não tenho nada contra dispositivos eletrônicos. Estou aqui com 2 aqui, né, no púlpito aqui. Mas eu fico pensando se essas coisas não estão tirando de nós a preparação para isso. É muito fácil clicar. Você, né? Não sei, parece que tem algo diferente, né? Você pode estar achando assim em mim não ser um tanto arcaico. Mas você pegar a Bíblia, né? Sentar onde você estiver, não ser ajoelhado, trazer perto de si, orar, pedir, Senhor, abre o meu entendimento, Senhor, me ajuda a amar a palavra do Senhor, que essas palavras, mas fica mais difícil isso com um tablet, né? Não sei. Acho que fica, né? Senhor, de repente você está num lugar, você entra no quarto, você está orando, aí a esposa, o homem está orando é pelo celular, agora está falando, né? Está orando é online, né? Não sei. Essas coisas estão afastando, estão deixando as coisas muito realmente digitalizadas. Quem sabe a nossa espiritualidade não está sendo também aí digitalizada, né? Os recursos são legítimos, mas até que ponto nós estamos deixando de nos achegarmos à Bíblia em oração, em dizermos: é a tua palavra, ama a tua lei, fala comigo, te revela para mim, não é algo humano, ó Senhor, que beleza. Cantar alguns cânticos, né? Antes de ler a Escritura. Sim, a sua devoção, a sua relação com a palavra de Deus, ela procede da boca de Deus, né? Todo cuidado. Os judeus tinham alguns exageros, mas esses exageros tinham uma fundamentação. Palavra do Senhor, não tomar o nome do Senhor em vão. A relação com as Sagradas Escrituras. Salmo 119, para nós concluirmos, ele diz: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Então, nós vemos aqui que o salmista coloca, de fato, destaca a primazia da palavra pela sua origem divina, e ele diz que os tesouros do mundo não se comparam com ela. E é inegável, sim, que existem muitos tesouros e riquezas, como nós falamos aqui. E também é fato que eles trazem muito deleite, conforto. Como também é verdade que tudo foi criado pelo Altíssimo. Deus criou todas as coisas. Qual o problema, então? O problema é quando colocamos a confiança nas riquezas. O problema é quando nos tornamos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Quando Paulo censura que os homens dos últimos dias seriam assim, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O problema é quando o homem adora mamon, quando o dinheiro se torna a sua divindade. Quando o seu empenho é o dinheiro, e você, claro, não pega uma nota de 100 reais, de 200, e acende uma vela para ele ou se dobra diante dele. Mas como você vive na sua relação com o dinheiro, com as riquezas? Não é a questão de que você vai dizer: ó real, tu me faz meu mundo real. Não é isso, né? Você dá mais até para o dólar, né? O mestre afirma, veja, em Mateus capítulo 6, verso 24. Interessante que muito a Escritura fala sobre dinheiro, e o Senhor vai dizer: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não poder servir a Deus e às riquezas. Você se devota sim às riquezas. Não é necessariamente, né, que haja um livro ou hinos para a riqueza, né? Mas existe uma cartilha, existe um empenho, existe uma dedicação. Paulo foi contundente acerca do amor ao dinheiro como a raiz de todos os males. Paulo não diz que o amor ao dinheiro é a raiz de alguns males. Paulo diz, 1 Timóteo 6, 9, 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, por detrás de todo o afastamento de Deus, há o amor ao dinheiro, ao conforto, às riquezas. Não necessariamente ao papel, que a gente praticamente não vê mais nem o papel. O dinheiro hoje é totalmente digital. Mas aquilo que o dinheiro lhe proporciona, o conforto, o deleite, a tranquilidade, a confiança
Que coisa boa saber que o saldo está sempre positivo e descansar. Na hora que isso baixa, a perturbação vem. Aí você começa a ver se realmente você está servindo a Deus ou confiando nas riquezas. Pelo que os homens matam, pelo que os homens mentem, pelo que os homens empenham a vida, pelo que os homens se separam dos seus lares, mulheres, enfim. Satanás usou esse expediente com o Senhor na tentação. Te darei tudo isso se prostrado me adorares. O Senhor disse: ao Senhor teu Deus adorarás só Ele, darás culto. Satanás associa exatamente isso, as glórias do mundo, ao culto que não é para Deus. Por isso que ele diz: tudo isso te darei, todas as riquezas, se o quê? Prostrado me adorares. Há religiosidade na busca pelo dinheiro, e nós esquecemos disso. E Deus não comunga com isso. Dinheiro é legítimo, foi Deus que fez, foi Deus que criou. A realidade capital, não furtarás, o 8º mandamento diz isso. Propriedade privada é direito divino. Mas isso jamais pode estar acima do amor e deleite ao Criador. Mas o grande problema é esse, nós temos dificuldade de compreender. Colocar essas coisas acima de Deus, elas realmente trazem a sua ira, o seu desagrado. Colocar a palavra acima de tudo é reconhecer a glória de Deus na face de Cristo, o verbo que se fez carne. É interessante que isso envolve a própria realidade hoje do meio do evangelho, que sempre envolveu. Uma das coisas que mais traz descrédito à realidade religiosa, a questão financeira. Pode observar. Sempre isso. E de como, de forma negativa, terrível, sempre, mesmo em contexto de qualquer religião, o dinheiro tem sido buscado em nome de Deus. E as pessoas têm se valido do nome de Deus, da palavra de Deus, para o seu enriquecimento. Então sempre está por trás de tudo, até nas motivações religiosas, que não buscam a glória de Deus, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, diz o apóstolo Paulo, é a raiz de todos os males. Mas o salmista diz, versículo 72, para nós concluirmos: para mim, mais vale a lei que procede da tua boca, do que milhares de ouro ou de prata. As posses realizam mais do que a palavra. Pense nisso, o que é que traz mais alegria do seu coração? É orar e ler um versículo ou um negócio que é fechado? Não é que uma coisa tem que excluir a outra, mas o que é que ele realiza mais? Esse é um mundo belo, é um mundo criado pelo Senhor, porém nós precisamos lembrar que toda beleza e glória derivam da palavra de Deus. Por isso que o salmista vai dizer: para mim, ele fala, mais vale a lei que procede da tua boca. Vale mais do que qualquer coisa, está acima de qualquer riqueza humana. E o que nós precisamos pedir a Deus em oração é que nós amemos mais a palavra que se fez carne, Cristo Jesus nosso Senhor, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém, irmãos? Pai, nos ajuda. Tem misericórdia de nós. Que os nossos corações possam amar a eternidade. Nos valermos legitimamente desse mundo e sempre tributando a Ti ações de graça, pela Tua bondade e misericórdia. Mas não deixe nosso coração ser capturado, Senhor, pelos confortos dessa vida. Mas ajuda-nos a nos deleitarmos sempre em Ti, no Teu Filho, no poder do Espírito Santo, em Cristo. Assim te oramos. Amém.